expiação. Eu concordo com Esse você. livro fala de expiação. Esse livro, ele reproduz os textos exatamente como foram escritos, e eles foram tirados das edições mais antigas. Então, quanto mais antiga a edição, mais ela calca nessas palavras, né? Eu, no outro dia, falei, acho que na reunião pública, nem me lembro se foi aqui, se foi lá no Joana, eu tenho estado repetidas vezes em grupos de discussão que se fala em reescrever esses textos, substituindo essas palavras. Eu também pensei nisso. Naturalmente, que o maluco que ousar fazer isso vai sofrer barbaridade, críticas infinitas. Não, inclusive, numa dessas conversas, alguém disse, você podia fazer. Eu, cada vez que eu leio um negócio aqui, Deus me livre. Me disseram assim, por que você não sugere a FEB? Olha só, por que você não sugere a FEB? E era uma das pessoas que participou dessa organização aqui. Então, como isso aqui reproduz os textos bem antigos, está tudo colocado nessas ideias. Agora, eu me recuso a dirigir um grupo de estudo sem chamar a atenção para isso. Nós somos obrigados a entender o seguinte: se nós progredirmos, se nós evoluímos, nossa percepção do mundo tem que mudar. Tem que mudar. Não podemos ler um texto de 1857, no ano 2014, para ficar prisioneiro da literalidade do texto. Não podemos. Temos que ler o texto em 2014 com a nossa competência de 2014. E, logicamente, com a nossa competência de hoje, o texto vai nos dizer outra mensagem. O texto não tem que mudar. A compreensão do leitor é que tem que mudar. Agora, precisa que as lideranças religiosas abram este caminho. Então, se você pega uma casa espírita que faz reunião pública assim, pergunta número 27 do Livro dos Espíritos, diz isso, e você fica insistindo que os desencarnados disseram, gente, isso não pode levar a lugar nenhum. A questão é, a pergunta essa, aquela outra, ensina o quê? Não é o conteúdo de palavras da resposta que interessa, é a lição contida naquele conjunto de palavras que interessa. Então, isso dá muito mais trabalho. Então, é preciso que comece a questionar. Eu tenho questionado muito e tenho estado em grupos de diferentes casas espíritas em que eu encontro ressonância. Há outras pessoas questionando também. Então, é dessa maneira que as coisas mudam. Começa a questionar justamente porque a gente está evoluindo na compreensão daqueles textos. Então, eu acho, modestamente, que a FEB devia deixar os dinossauros e passar para uma era um pouquinho mais... Menos pré-jurássica. Menos pré-jurássica. Mas eu acho que as coisas caminharão assim, né? Ser pequenos grupos contestando aqui, ali e acolá, e uma hora isso se funde num movimento maior, e nada impede que nós façamos esse upgrade entre nós. Nada impede, muito pelo contrário, eu acho que tudo recomenda, porque supondo que daqui desse grupo resultasse meia dúzia de expositores espíritas, e que em suas exposições colocassem esse tipo de questionamento, como que a coisa iria se multiplicando. Né? É assim que as coisas acontecem. Então, vocês entenderam a questão das diferentes categorias de mundo? Né? E outra coisa importante é o seguinte, fala-se que no terceiro milênio a Terra vai passar a um mundo de regeneração. Aí as pessoas entendem que nós vamos cruzar os braços e ficar esperando 1000 anos passarem, e quando chegar no ano 2999, pá, a Terra virou um mundo de regeneração e seremos todos felizes. Isso não existe. Para que o mundo mude de categoria, os espíritos que o habitam é que mudam de categoria. Certo? Então a Terra vai ser um mundo de regeneração quando ela estiver sendo habitada por espíritos neste processo regenerativo. Então, conhecendo-nos
acreditando nos espíritos, unindo-nos, colocando isso fundo em nós, nós começamos a assumir uma postura diferente. Então nós vamos nos regenerando. Não é nos regenerando no sentido de que nós deixamos as falhas todas para trás e amanheceremos purificados no dia seguinte. Esse regenerar é uma maneira diferente de se ver. E à medida que nos virmos diferentes, atuaremos diferentes, faremos diferentes. E então teremos uma sociedade diferente. Porque o que é uma sociedade? É a soma da atitude de seus sócios. Então, esta sociedade chamada humanidade, ela é formada por cada um de nós, que somos sócios dela. Só vai mudar quando nós mudarmos. Sempre tem um epifenômeno que se manifesta um pouquinho maior do que a soma de cada um dos valores. Mas sem que haja pequenos valores a serem oferecidos, não vai haver soma nenhuma, nem igual, nem maior e nem menor. Então é preciso entendermos isso. O que vai fazendo com que os mundos mudem é o processo evolutivo moral dos seus habitantes. E regenerar-se não é purificar-se, livrar-se de máculas. Regenerar-se é compreender-se sob um novo enfoque. O enfoque que seja mais compatível com a nossa crença de que somos espíritos. É preciso acreditarmos nisso e vivermos de acordo com essa crença, que ainda não vivemos. Né? Concordam? Por isso que esse curso é importante, porque sozinha, várias vezes eu tentei ler aqueles livros, eu tinha os todos. Cada vez eu falo, que absurdo, isso é uma barbaridade, eu não vou ler esse troço, porque isso é uma besteira, muitas vezes. E acabei deixando. E aí, com você, mudou. A situação mudou de figura. Márcia, faz igual a mim, você pega um lápis e começa a ler. Aí onde está escrito o negócio, ele diz discorda, você escreve lá. Não, agora eu lembro. Discorda. Agora discorda. Por isso, por isso, por isso, por isso. Então, quando você vai fazer uma outra leitura, você já passa batido por aquilo que você discorda e já vai lá com o que você concorda e vai embora. Eu tenho um companheiro que frequenta aqui na segunda-feira que ele perguntou para mim se o meu livro dos médiuns foi autografado por Allan Kardec. Porque é um livro belíssimo. Aquela encadernação da febre que solta tudo. E aí eu mandei numa gráfica, puseram uma espiral. Mas, gente, eu tenho um livro há 200 anos, eu acho que é de outra encarnação, todo escrito, todo sublinhado. Eu vou trocar esse livro, né? eu vou trocar esse livro por outro? De jeito nenhum. Então ele pergunta para mim, escuta, tem autógrafo do Allan Kardec, esse livro dos velhos? Quase. Tudo bem, então, amigos? Vocês vão ler 3, 4 e 5 de uma tacada só, como diria o Zeca Diabo, de carreirinha. Tá bom? E Rafaela vai trazer semana que vem a cópia do texto. Mais ou menos, hein? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hoje tem 15 E uma pessoas. para a Vera, porque se ela não tiver tempo de fazer para alguém, já tem. Tá bom. Mais uma, né? Podemos encerrar? Hoje é o último. Não, deve semana que vem. Então, para a semana que vem, é só ler o 3, 4 e 5 ou já... Não, 3, 4 e 5, lê para encerrar. para encerrar. E aí eu vou fazer o número 6. Está quase acabando esse assunto chato. Eu gosto. Eu acho Não, eu concordo com vocês que a gente aprende um monte de coisa, A gente aprende muita coisa, mas é chato. mas a gente tem que... E dia 14 do 10, o Milton vai falar do mundo de expiação e provas. Aqui. Olha, mas se ele falar igual a palestra que ele fez ontem, não vai discordar do que eu falei, não. Porque Parece que ele fez uma palestra muito nesse Fala sentido. muito da expiação. Aqui, então, no Espiritismo, eu acredito que a gente vem do macaco. Porque se a gente estava deitado... O que vem do macaco é o corpo. Ah, o corpo, tá. Porque depois que ele levanta... A teoria de Darwin é absolutamente correta. Todos os seres evoluem uns sobre os outros. Pequenas mudanças numa escala produzem um ser diferente
e pequenas mudanças nesse produz outro, e assim vai. É por isso que quando você vê determinados grupos, você percebe identidades anatômicas. Todos os vertebrados têm uma estrutura óssea semelhante. Se você comparar um peixe com um mamífero, o que tem de igual? Tem um monte de coisa igual. Inclusive, muitos peixes ainda têm vestígios de membros inferiores e membros superiores. Vamos, então, nos despedir? Jesus, mestre querido, estamos imensamente alegres de falarmos contigo ao final do nosso estudo, onde tantas ideias fervilharam, ainda meio emboladas, mas já insinuando a grandeza dessa natureza encadeada de maneira sucessiva para cima, para o maior e para o melhor, na qual nos inserimos. Que possamos, querido mestre, organizarmos essas ideias, reuni-las em conclusões maiores, concorrendo para que possamos entender melhor, não este ou aquele assunto, mas compreendemos melhor a finalidade da vida, a finalidade daquilo que somos. Que as tuas bênçãos de misericórdia e de luz envolvam a todos nós nesse momento, reforçando a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, ensinando-nos, mestre querido, a mantermos assim, tranquilos e harmonizados, independentemente daquilo que nos circunde, daquilo que nos aconteça. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, que pedimos para nós, possam ser distribuídas com todas as criaturas, com todos os nossos irmãos de humanidade, levando a cada um deles o bálsamo que lhes torne menos graves as dores físicas, menos comprometedoras as dores morais. Que, iluminados assim momentaneamente, possam rever a si mesmo e as suas escolhas e abrirem os olhos com uma compreensão melhor. Quanto a nós, permita-nos encerrarmos o estudo desta noite, que possamos ir para nossas casas em paz, harmonia, e que possamos fazer multiplicar entre nossos familiares a emoção de tranquilidade que vivemos agora. Que tua presença amiga e amorosa seja sempre presente em nossa consciência. Graças a Deus.